Turma, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje falaremos sobre o modo imperativo do verbo. Lembrando que verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O modo imperativo, ele vai expressar ordem, pedido ou conselho. Exemplos, os verbos vão estar grifados abaixo, tá certo? Caminhe todos os dias para a sua saúde melhorar. Então, nessa frase, esse verbo e a frase está expressando um conselho. Número 2, estude no colégio aprovação. Está ali fazendo uma ordem ou um pedido. E o número 3, confie em mim. Então, está lhe dando um conselho. Regras. No imperativo, não vai existir a primeira pessoa do singular, que é eu. Por que não vai existir essa primeira pessoa do singular? Porque não existe eu dar uma ordem para mim mesmo, tá? E a primeira pessoa do singular é o pronome eu. O imperativo é indeterminado em tempo, então supõe-se que, como se trata de uma ordem, a ação se dará no futuro, que ainda irá acontecer. Há em português dois imperativos, que é o afirmativo e o negativo. O imperativo afirmativo vai possuir duas formas próprias, somente para as segundas pessoas do singular tu e a do plural vós. As demais pessoas são expressas pelas formas correspondentes do presente e do subjuntivo. O imperativo negativo não tem nenhuma forma própria, é integralmente subido pelo presente do subjuntivo, como a gente vai ver nos exemplos a seguir. Aqui temos a conjugação. A gente já estudou o presente do indicativo e o imperativo e o presente do subjuntivo. Hoje nós vamos ver o imperativo afirmativo e o imperativo afirmativo, tá certo? O afirmativo e o negativo. Vamos lá para a conjugação. É presente do indicativo. Eu canto, porque a gente já estudou, então não está se referindo ao modo imperativo. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Então, no presente do indicativo vai ter a primeira pessoa, que é o eu. No presente do subjuntivo, que eu cante, porque lembra, indicativo indica algo que vai acontecer independente da circunstância. E o subjuntivo vai depender da circunstância, por isso que é que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. No modo imperativo afirmativo, vai indicar que é uma afirmação. Só que como é que é essa conjugação? A primeira pessoa não existe, tá certo? E vamos para a segunda. Canta tu. Observe que primeiro vem o verbo, depois vem o pronome. Então, canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós e cantem vocês. E como é o imperativo negativo? Primeiro vai vir a palavra não, depois o verbo, depois o pronome. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós e não cantem vocês. Observe que sempre vai vir no imperativo negativo o não, depois o verbo e depois o pronome. Vejamos alguns exemplos de verbos no modo imperativo para ficar mais claro o conceito deste modo verbal. O primeiro aqui, ó, uma ordem. Vamos, corram. Então, esse verbo é corram, tá certo? Perdoe-me, eu lhe imploro. Então, ó, o verbo imploro, tá certo? Por favor, diga-me onde fica esta praça. Então, é para o verbo dizer e para dizer onde fica essa praça. Organizem-se rapidamente, tá certo? E faça o que eu digo agora, tá certo? Para se organizar, tá certo? Organizem-se o verbo e faça o do última frase. Aqui um exemplo de um gênero textual que está com os verbos no modo imperativo, que é uma receita. Por que a receita vai estar no modo imperativo? Porque ela vai lhe dando ordens. A primeira parte, eu não vou ler que é a parte dos ingredientes, que a parte do ingrediente é só dizendo a quantidade e o que vai ter nessa receita. Agora vamos para o modo de preparo. Na caneca, coloque o ovo e bata. Então, o verbo coloque está indicando uma ordem. Então, está um verbo no modo imperativo. Depois, novamente, ó, coloque o óleo, açúcar, o leite, o chocolate e bata mais. Também, ó,
bata, também está indicando uma ordem. Coloque a farinha de trigo com o formato e misture até encorpar para formar corpato. Então, vai colocar o formato. Então, colocar também, esse verbo coloque, está expressando uma ordem. Depois, misture. Leve ao micro-ondas, o verbo levar. Então, todos esses verbos, eles estão indicando ordem. E como estão indicando ordem, eles estão no modo imperativo, tá certo? E a agenda de hoje, vocês vão fazer a leitura e interpretação de texto das páginas 154 a 160. Vão fazer atividades sobre o conteúdo da aula de hoje, o modo imperativo, que é na página 163 a 168. E para finalizar a aula, vão fazer a produção de texto seguindo as instruções das páginas 168 e 169. Um abraço para vocês. Dúvidas podem me enviar pelo WhatsApp. E um abraço e até semana que vem.